Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus entes queridos e sobre todos aqueles a quem você ama. Sou o pastor Eduardo Pereira e nessa manhã você está aqui comigo no nosso Café com Deus. Você já desejou obter algo para a sua vida ou para a sua casa? Financiamento, por exemplo, da sua casa, um carro próprio, ou concluir a faculdade, ou iniciar o seu filho na faculdade, ou ter a sua esposa mais próxima de ti, ou o seu marido mais dentro de casa, próximo à sua vida. Você já teve esse desejo de obter algo para você e para a sua família? É sobre isso que nessa manhã eu gostaria de meditar com você. Desde já eu já te peço, se inscreva no nosso canal, nós já somos uma família aqui no YouTube. Curta esse vídeo, quanto mais likes você deixar aí, puder curtir, para nós é melhor. Esse vídeo é impulsionado e levado a outras pessoas também que possam ouvir e ser abençoadas por esse tempo de palavra e de oração. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e também aqui embaixo nos comentários deixe o seu pedido de oração para que nós possamos orar e interceder pela sua vida. Eu gostaria de ler apenas um versículo que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 6, é o verso de número 9. E ele está escrito assim: E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: Como a arca do Senhor virá até a mim. A casa de Davi, a vida de Davi, não foi uma vida fácil. Davi passou muitas lutas ao longo da sua história e também depois de ser ungido rei, foram longos anos até essa promessa de Deus alcançar a vida de Davi. E Saul, ele se levanta contra Davi, são anos de perseguição, e depois Saul morre e há uma guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, até que o Senhor termine o plano e o projeto que ele tinha sobre a vida de Davi com todas essas guerras e perseguições. Porque em todos os momentos da vida, não só de Davi como da nossa, todas as lutas, todas as guerras, todas as perseguições, todas as aflições, todas as dores, elas passam pelo crivo do Senhor. Isso você pode ter certeza. Muitas das vezes nós costumamos dizer: nossa, o inimigo se levantou contra a nossa vida, contra a minha vida. Mas o inimigo só pode se mover se houver uma permissão de Deus para que isso aconteça. E se há uma permissão de Deus é porque há um trabalhar do Senhor na nossa própria história. Então, quando acontece essa situação, quando Davi, então, ele assume o reinado após longos anos de guerra, de perseguição, o desejo de Davi não era ampliar as terras, o desejo de Davi não era ter mais dinheiro, o desejo de Davi não era ter mais soldados, não, muito pelo contrário. O desejo de Davi era trazer a arca que estava em Gibeá, na casa de Abinadab. E ele queria trazer a arca da aliança, porque a arca da aliança ali naquele momento simbolizava a presença de Deus. O desejo de Davi era trazer a arca da aliança para que ela estivesse em Jerusalém, próxima à sua casa. E ele pudesse adorar, bendizer o nome do Senhor com mais facilidade. E através disso abençoar todo o povo, porque o que ele queria fazer? Trazendo a presença para próximo à sua vida. Ele queria que Deus fosse o centro da nação. Ele queria que Deus direcionasse ele em todos os aspectos que na qual ele fosse passar. Às vezes nós queremos tantas coisas para as nossas vidas e esquecemos o quão importante é termos a presença de Deus sobre a nossa história.
ter a presença de Deus inserida dentro da nossa casa, ter a presença de Deus inserida na nossa vida. Às vezes pensamos em tantas coisas, pensamos na faculdade, pensamos no trabalho, pensamos na família, pensamos em tantas coisas, mas nos esquecemos do Senhor e deixamos Deus em segundo plano. Mas Davi está cheio de boas intenções e ele sai de Jerusalém e vai à casa de Abinadab, ali em Gibeá, trazer a Arca da Aliança, para que ela pudesse estar em Jerusalém. Só que a Bíblia também vai me dizer que ele pega a Arca da Aliança, o povo está bendizendo, está cantando, está agradecendo, mas ele pega e coloca a arca em um carro de boi novo. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Abinadab vão à frente da arca. Mas uma coisa que nós devemos aprender: não é de qualquer maneira que vamos atrair a presença de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que na eira de Nacron, a Bíblia vai dizer que os bois tropeçaram e a arca se precipitou. Uzá, um dos filhos de Abinadab, ele vai colocar a mão na Arca da Aliança. E ali ele morre. E Davi, ele passa a compreender e temer a Deus de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque ele entende que para trazer a presença, atrair a presença, não é de qualquer maneira. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas para que Deus possa estar na nossa vida e nos ajudar. Mas sabe, Deus tem aspectos que na qual nós precisamos observar, fazer, viver, para que a presença dele possa estar conosco. Nós somos templo do Espírito Santo. Hoje já não temos mais a Arca da Aliança porque ela tipifica Jesus Cristo. É a presença de Deus. É o próprio Cristo. Hoje nós somos morada do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. E para a gente ter o Espírito Santo dentro de nós, ou o discernimento dentro das nossas vidas, entendermos e compreendermos o que Deus está apontando para cada um de nós, o que Deus está fazendo, o que Deus quer que nós façamos, para termos essa presença de Deus gerindo a nossa vida, o nosso sentimento, as nossas ações, é necessário vivermos uma vida diferenciada. Davi, ele teme ao Senhor diante daquela situação. Ele diz aqui no verso de número 10, está escrito assim, no verso de número 9, como a arca do Senhor virá até a mim? Como que a arca vai vir até a mim? Ele indaga isso. E aí os dias se passam, os tempos se passam, e eles descobrem como trazer a arca. A arca tinha que ser traga nos ombros dos sacerdotes da tribo de Coate. Os coatitas tinham que trazer essa arca nos ombros. Os coatitas, eles eram responsáveis pelo Santo dos Santos, um compartimento onde a arca ficava dentro do tabernáculo. Essa tribo de Coate, esses filhos ali de Arão, eram eles que eram responsáveis pelo local onde a arca estava. E eles tinham que colocá-la nos ombros. Eu penso no desconforto que era para trazer a arca nos ombros. 2 varões
duas varas, né, que entravam ao lado da arca. Eles tinham que caminhar com o peso da arca nos seus ombros, 4 homens carregando. Desconforto, a dor, o cansaço. Às vezes a presença de Deus, ela requer um posicionamento nosso. E isso muitas das vezes vem junto com uma adversidade. Talvez você esteja passando porque você decidiu caminhar com Jesus, você decidiu fazer algo diferente. Talvez você esteja passando por esse momento na sua vida. Momento de dor, de sofrimento. Talvez você esteja dizendo, olha, depois que eu tomei uma decisão por Jesus, a minha vida mudou. Mas eu quero te dizer algo, porque o meu Deus é um Deus provedor. E ele diz no Salmo de número 23 que ele te conduz a águas serenas, a pastos verdejantes. Mas para chegarmos a esse local, às vezes é necessário passarmos por situações, por pedregulhos, por desertos, para que possamos chegar em um local de sustento. Davi então entende agora que quem tem que trazer não são os carros de boi, como um dia os filisteus fizeram, não. Ele entende. Quem tem que trazer é a tribo de Coate. Nós vamos dar alguns passos e depois iremos sacrificar. Alguns passos e depois iremos sacrificar. Quando nós falamos de sacrifício, naqueles dias eram bois, eram ovelhas, eram pombos. Mas nos nossos dias os sacrifícios são outros. O que nós temos renunciado na nossa vida? Quais são as renúncias que nós temos feito para podermos alcançar a presença de Deus, atrairmos a presença de Deus para as nossas vidas? Talvez você esteja passando por um processo dentro da sua história e você não sabe o que fazer. Mas Deus está te convidando para renunciar à sua carne, para amortizar a sua carne. Talvez você não saiba o que fazer, mas Deus está te chamando a um período de santidade na sua vida. Pastor, quais renúncias eu preciso fazer? Muitas das vezes elas estão relacionadas aos nossos comportamentos. Deixarmos ambientes que nós vivemos que são prejudiciais à presença de Deus. Ambientes esses onde a mentira ela reina, ambientes onde a bebida reina, onde a drogadição reina, onde a fofoca reina. Às vezes precisamos nos privar de algumas coisas, como músicas que não louvam a Deus, filmes que não louvam a Deus, comportamentos, às vezes dentro até do nosso próprio matrimônio, que não exaltam e não glorificam o nome de Deus. Buscarmos a presença de Deus. Está lá no livro de Hebreus. É necessário nós congregarmos, sim. Estarmos unidos em uma igreja, em um local de adoração, para que nós possamos ouvir a palavra do Eterno e sermos direcionados por Ele. Sabe, essa manhã é uma manhã de oportunidade para a nossa vida. Porque Davi, ele traz a presença de Deus para Jerusalém. Mas ele entende que para trazer a presença é necessário fazer algumas renúncias. É necessário observar a sua palavra. A palavra de Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero te convidar a estar com o seu ouvido atento e o seu coração aberto
para que você possa vivenciar o sobrenatural de Deus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração e eu tenho certeza que Deus vai mudar o curso da sua história. Vamos orar ao Senhor? Pai Celestial, diante da Tua presença, até a tristeza ela salta de alegria. Exaltado e glorificado seja o Teu santo e bendito nome. Poderoso és Tu, eterno. Fiel é o Teu nome. Misericordioso, longânimo e poderoso é o Senhor. Pai, é o Senhor que adestra os nossos dedos à peleja. Senhor, nessa manhã, Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa, jovem, criança, que adentrou nesse vídeo, Senhor, que adentrou nesse tempo de oração, nesse café com Deus, nesse tempo de oração, Senhor, para buscar um direcionamento da Tua parte. Exaltado e glorificado seja o Teu santo e bendito nome. Senhor, Pai, que nessa noite nessa manhã, Senhor, seja gerado temor nas nossas vidas. Pai, que nesse momento seja gerado temor sobre nós. Para que nós possamos compreender, ó Deus, e entender, Senhor. E perguntar ao Senhor, Pai, o que eu preciso fazer para ter a Tua presença? Para atrair o Senhor na minha vida, para que o Senhor possa gerir, Senhor, todos os aspectos da minha vida, seja o financeiro, seja o meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus amigos, seja sobre a minha faculdade, seja sobre a minha vida, os meus pensamentos. Deus, eu preciso que o Senhor possa gerir, Senhor, os pensamentos dos Teus filhos, a vida deles. Que eles possam nessa manhã, Senhor, ter esse feeling e entender, ó Deus, que o Senhor é soberano e poderoso. Pai, eu quero profetizar sobre a vida de cada um deles. Um dia diferenciado na presença do Senhor. Uma manhã poderosa da Tua parte sobre cada um deles. Pai, ser com cada um deles nesse momento. E em nome de Jesus, Pai, graças eu Te dou por tudo. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado pela vida deles. É o que eu oro, Senhor, certo da vitória. Em nome de Jesus. E você diz comigo, amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história. Deus abençoe a sua família, os seus desejos, os seus sonhos. Não estou dizendo que você não tem que ter sonhos, muito pelo contrário. Você tem que sonhar, mas que os seus sonhos estejam pautados na vontade soberana do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até mais tarde, às 18 horas, na nossa poderosa oração do Salmo de número 91. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.